E aqui a gente entra num tema delicado. Nenhuma pessoa religiosa ela gosta de ser chamada ou de ser categorizada como uma pessoa fundamentalista, né? Então, eu vou tentar trazer para vocês uma explicação do conceito do que é o fundamentalismo religioso, né? E você fica super livre aí para refletir e pensar sobre a maneira como você vive e encara a religião, para você mesmo definir se você é mais ou menos, ou foi e já deixou de ser, ou se você ainda é, de certa forma, uma pessoa fundamentalista com a sua religião, né? E esse passo é muito importante, tá, gente? Porque muitas vezes o nosso sofrimento, os nossos traumas, as dores que a gente sente em relação à religião, ela tá ligada a essa maneira fundamentalista que a gente tem de interpretar a religião, desde interpretar a Bíblia, desde interpretar a história sagrada da nossa religião e interpretar aquilo que a gente deve ou não deve fazer, ou como a gente deve deixar de fazer ou fazer alguma coisa, tá? Fundamentalismo religioso é uma abordagem que defende a interpretação literal e estrita dos textos sagrados, das doutrinas religiosas, e frequentemente rejeitando adaptação em contextos modernos e opiniões contrárias. Então é o seguinte, normalmente o fundamentalista é aquele rígido, é aquela pessoa rígida. A palavra de Deus, as regras que já aprendeu e que já aceitou, e essa pessoa ela é irredutível para aceitar mudanças, tá? Quais os problemas que o fundamentalismo religioso pode trazer para a gente, né? As pessoas muitas vezes se sentem vergonhosas e inseguras, né? Elas têm vergonha, por quê? Porque pelo seu fundamentalismo, ela já é encarada pelas outras pessoas como alguém estranho. Então isso já causa uma vergonha. Então você tem um problema social. Você tem um problema de convivência social. Né? E isso muitas vezes vai te isolando. Né? Então, só que assim, aí você ao invés de conseguir refletir sobre isso, você está com medo. O que você faz? Você se agarra ainda mais aos seus valores e às suas crenças e vai ficando cada vez mais rígido. Isso é perigoso. Isso pode te dar ansiedade, medo constante, depressão, pensamentos ruins. Se isolem, ficam sozinhos. E dificuldade em tomar decisões, né? Porque às vezes você precisa tomar uma decisão, mas você está sempre aí lidando com as suas contradições, as contradições da realidade, né? Às vezes você deseja, você quer fazer uma coisa, mas isso não pode, isso é pecado, isso não é permitido, não, porque na Bíblia tem isso, não porque o pastor, porque o padre falou isso, porque o mandamento falou isso. E aí, às vezes você deixa de viver coisas simples, prazerosas, coisas boas que vão te dar alegria, e isso vai virando vários sentimentos, né? Então, isso aqui pode acontecer em diversas religiões, né? Aí eu separei 4 exemplos aqui, até separei as matérias, para a gente pensar os fundamentalismos na prática, né? Em questões bastante radicais e quando isso escala para, inclusive, questões políticas e sociais. Né? Tem um fundo ali de religião, mas que está se misturando com um monte de outras coisas. Vamos pensar aqui, ó. Por exemplo, o bolsonarismo, tem uma ala do bolsonarismo, né? Tá numa figura política que é uma pessoa, mas ele abraçou esses valores cristãos. Então tem uma ala cristã bolsonarista, né? Que é contra qualquer forma de aborto, né? Independente do contexto das questões complexas que envolvem esse tema, né? Temos o exemplo aqui daquela vez que a menina de 10 anos, que ela teve que entrar no hospital no porta-mala de um carro, e o médico distraiu os religiosos para que ela pudesse fazer esse procedimento, porque ela tinha sido estuprada, uma criança de 10 anos. E os cristãos não queriam impedir. Né? A gente não vai entrar no debate ético-moral disso aqui, mas assim, esse valor religioso nos levando a um limite, assim, e toda uma mobilização política, porque a gente tinha aqui um político, um presidente, inclusive, que o seu movimento político fazia uso disso para fazer campanha, né? Então, pessoas fundamentalistas são aqui manipulados, inclusive, por poderes políticos, né? A gente tem aqui o Talibã, né, que é um grupo fundamentalista islâmico,
governou o Afeganistão de 1996 a 2001. E depois, a partir de 2021, eles impuseram uma interpretação extremamente rígida da Sharia, que é o sistema jurídico, o sistema de lei deles, que é, inclusive, baseado no Alcorão, no seu livro sagrado. Então, as leis desse povo tá toda baseada na sua religião. Né? Então, eles incluíram, inclusive, restrições severas a mulheres, como proibir a educação feminina e o trabalho fora de casa. Então, tá aqui um outro exemplo que se escala, né, para o poder político. Né? Aqui a gente tem o Haredim, né, que são grupos judaicos ultra-ortodoxos que defendem a construção de assentamentos israelenses na Cisjordânia. Isso lá atrás, tá, gente? Que começou, né, essa história aí do Israel e Palestina, tem todo o interesse político, mas assim, o fundo, o discurso que justifica são versões e explicações a partir de uma interpretação literal dos seus textos sagrados. Eles fizeram isso baseando em interpretações israelitas dos textos bíblicos que reivindicam a terra como parte do legado divino de Israel. Essa interpretação é usada para justificar o genocídio do povo palestino, né? O que está acontecendo, e a gente está vendo essa atrocidade, né? Então, assim, tem muitas outras coisas, tá? É tudo misturado, não é só uma questão religiosa, mas o discurso e a religião, ela movimenta, ela aglutina as pessoas, né? E aí, muitas vezes, ela justifica ações, né? E a gente está vendo isso cada vez mais. E um outro exemplo que eu trouxe aqui é o BJP e o RSS, que são grupos de hindus fundamentalistas liderados por organizações que destruiu a mesquita de Babri em Ayodhya, não sei se é assim que fala, Ayodhya, na Índia, alegando que o local era um local de nascimento do deus Rama e que a mesquita havia sido construída sobre um templo hindu. Então, uma briga, você quebrou um templo sagrado porque esse templo já estava ocupando o espaço de um outro templo. Então, conflitos realmente materiais ali, né, em cima das crenças religiosas. Então, muitas vezes o fundamentalismo vai atrapalhar uma boa convivência humana.